Já está em vigor a medida provisória do governo federal que permite que empregadores reduzam o salário de seus funcionários durante a pandemia do coronavírus. O texto da MP foi publicado no Diário Oficial da União na noite da última quarta-feira. Por isso que nós recebemos a contadora Aline Rodrigues aqui no programa SBT Comunidade, que vai falar para a gente um pouco mais sobre essa MP. Primeiramente, muito obrigada, Aline, de estar participando aqui com a gente. É um prazer ter você no programa. Bom dia, Beatriz. Para mim também é um prazer estar aqui nesse momento de tantas novidades na legislação trabalhista e previdenciária para poder falar um pouquinho sobre as nossas novidades. Como você falou, ontem à noite, dia 1º de abril, foi publicada a medida provisória 936, que fala um pouquinho sobre um programa emergencial de manutenção de emprego e renda para os trabalhadores brasileiros. Então, o principal objetivo dessa medida provisória que foi publicada ontem é principalmente preservar o emprego e a renda dos trabalhadores brasileiros, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e principalmente reduzir o impacto social das medidas que estão sendo tomadas nesse momento de contenção aí à pandemia do coronavírus. O Aline, então, o governo, ele disse nessa medida, no texto dessa medida provisória, que o objetivo inicial é fazer a preservação de mais de 8,5 milhões de empregos aqui no país. De que forma que essa medida provisória ela vai ser tratada nesse momento? Bom, exatamente. Até eles demoraram um pouquinho para publicar essa medida provisória, assim como outras que estamos aguardando ser publicadas, porque eles estão justamente fazendo essas provisões para ver o impacto que isso vai causar para os trabalhadores, para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, antes da publicação, eles fazem um estudo para ver qual vai ser o alcance dessa medida provisória, visando atingir o máximo possível de trabalhadores. E realmente, para essa questão, para essa medida provisória, a provisão é que tenha uma proteção de 8,5 milhões de empregos, fora outros impactos que também foram previstos por eles, né, pelo governo, que vai proteger ali também a questão econômica de não centralizar somente os benefícios, como, por exemplo, seguro-desemprego, para uma classe específica de trabalhadores e não abranger outra classe que não esteja prevista dentro desses benefícios. Certo, Aline. Em termos práticos, quais são os benefícios que tem isso, tanto para o empregador quanto para o trabalhador? Assim, o que a gente tem que ter em mente é que são dois lados que têm que ser pesados. Nem o empregador pode arcar 100% com os prejuízos, porque não é culpa de ninguém, e também o trabalhador, que é a parte hipossuficiente dessa relação, também não pode ser prejudicado de forma alguma, a gente entende isso. Então, essa medida provisória traz para o empregador e para o empregado possibilidade de negociação entre as duas partes, dizendo o seguinte: se vocês entrarem em acordo, vocês podem fazer redução da jornada de trabalho e também, concomitantemente com a redução de salário, respeitando as horas ali, desde que dentro dos percentuais ali, vocês avisem o governo e o governo vai fazer uma contrapartida para esse trabalhador, para que as necessidades básicas desse trabalhador sejam garantidas. Então, nesse momento, o objetivo do governo não é garantir para o empregado 100% do salário, mas sim garantir que ele cumpra com 100% ali das suas necessidades básicas. Tanto que a medida provisória é bem clara quando ela diz que o governo vai arcar com um percentual do seguro-desemprego. Então, se o trabalhador teve 50% de redução do seu salário, o funcionário vai ter uma contrapartida do governo de 50% do valor que ele teria de direito ao seguro-desemprego. E aí isso tem que ficar bem claro para que ninguém se engane ali que vai receber 50% do seu salário integral do governo. Não é isso que vai acontecer na prática, isso é só um exemplo. E a suspensão do contrato de trabalho também, que pode ser negociado entre empregado e empregador, ela tem que ser muito bem pautada e analisada com antecedência, porque qualquer uma dessas medidas que forem adotadas pela empresa vai trazer alguns impactos nos próximos meses, como, por exemplo, a garantia do emprego, né? A gente tem falado aqui também, para você que nos acompanha no SBT Comunidade, que vale lembrar que o governo tem flexibilizado, através dessa medida provisória, que o que vale mais é o acordo entre as partes. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Que a decisão maior fica por conta da parte do empregador, tanto também do funcionário, correto? Isso mesmo. Na verdade, inclusive, tanto a medida provisória 926
937, que foi publicada em março, né, quanto essa medida que foi publicada ontem, a 936, elas trazem bastante essa liberdade, essa flexibilização, como você disse, dessa negociação entre empregado e empregador. Por que disso? Por mais que haja muitas críticas sobre, imagine se nós dependêssemos nesse momento de negociação entre sindicato e empresa para daí o empregado ser beneficiado. Isso seria impossível, inviável. Já é demorada a publicação da medida provisória para atender esses trabalhadores. Então, essa possibilidade de negociação direta auxilia bastante a agilidade das medidas para que esses trabalhadores sejam realmente beneficiados. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa. Obrigada. Por nada.